Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como que vocês estão? Professora Bruna, youtuber agora, hein? Segura essa. Brincadeira, gente. Consegui finalmente gravar um vídeo para vocês, para a gente dar continuidade nos nossos estudos e a gente ter um contato um pouco mais íntimo do que só mensagens por WhatsApp, etc. Certo, gente? Acredito que a partir de semana que vem a gente comece a ter aulas online, uma proposta bem bacana da escola. E até lá a gente vai se comunicando por vídeo, vocês têm meus contatos e a gente consegue manter uma relação legal de conversa, certo? Eu vou dar continuidade na última atividade que vocês fizeram, onde vocês aprenderam a desenvolver o binômio de Newton, certo? Utilizando inclusive para isso o que a gente viu nas nossas últimas aulas presenciais, que foi o triângulo de Pascal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o termo geral do binômio de Newton. O termo geral do binômio de Newton é uma fórmula, e essa fórmula ela te permite calcular qualquer termo do desenvolvimento do binômio. Por exemplo, eu quero saber qual que é o quarto termo do desenvolvimento do binômio. Essa fórmula permite que você faça esse cálculo. E você não precisa desenvolver todo o binômio para calcular esse termo, certo? Mas antes da gente usar essa fórmula aqui, a gente vai pegar um binômio como exemplo e vai fazer o desenvolvimento dele, para a gente poder comparar depois os cálculos que a gente vai fazer usando a fórmula com o desenvolvimento, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. A gente tem o seguinte, ó, a gente tem o seguinte binômio, 3x mais 1 elevado à quarta potência, tudo bem? Então a gente viu, vocês viram no último vídeo que eu encaminhei para vocês, fizeram atividade sobre, que a gente tem aqui algo do tipo A mais B elevado a N, certo? E vocês viram que o desenvolvimento do binômio de Newton, ele vai se dar da seguinte forma. Os números da frente, que aqui a gente tem eles em vermelho, eles são os coeficientes que vão multiplicar a operação entre os termos A e B, tá? E esses coeficientes são os termos do binômio da linha 4 do triângulo de Pascal, né? Por que da linha 4? Porque a gente tem aqui o expoente n igual a 4. Lembra que a gente começa a contar do zero, certo? Então eu coloquei aqui no cantinho um triângulo de Pascal escrito até a linha 4, ó. Linha 1, linha 2, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, os coeficientes do nosso desenvolvimento desse binômio vão ser 1, 4, 6, 4 e 1. Confere? Tá? E aí a gente vai fazer o produto de A por B elevado a um determinado expoente, né? Sendo que o A ele começa do maior expoente, 4, e vai diminuindo, 3, 2, 1, 0. E o B começa do menor, 0, e vai até o 4. Tudo bem? Então, o desenvolvimento desse binômio aqui, usando o conteúdo que vocês viram na última aula, fica 1 vezes 3x elevado à quarta vezes 1 elevado a 0, mais 4 vezes 3x ao cubo vezes 1 elevado a 1, mais 6 vezes 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais 4 vezes 3x elevado a 1 vezes 1 ao cubo, mais 1 vezes 3x elevado a 0 vezes 1 elevado a 4. Vou salientar algumas coisas aqui que vão facilitar a nossa conta. 1 elevado a 0 é 1. E 1 elevado a qualquer outro expoente também é 1. Então, a gente vai multiplicar por 1. Então, não há necessidade da gente se preocupar com esse termo aqui, multiplicando, certo? Então, a gente só precisa fazer o seguinte, desenvolver o restante do cálculo. Então, nosso primeiro termo vai ficar 1, que multiplica 3x elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 81. E x elevado à quarta, até porque aqui é uma multiplicação, a gente pode distribuir o expoente, certo? Então, o primeiro termo, 81x elevado à quarta potência. Aí nós temos mais 4 vezes 3x ao cubo. 3 ao cubo é 9. 9 vezes 4, perdão, 3 ao cubo, 27. 27 vezes 4, 108, ok?
x ao cubo. Aí nós temos aqui 6 vezes 3x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 6, 54, x ao quadrado. 4 vezes 3x elevado a 1, qualquer coisa elevado a 1 é qualquer coisa, certo? Então fica 3 vezes 4, 12x, mais qualquer coisa elevado a expoente zero é 1. 1 vezes 1, 1, tá? Então, o desenvolvimento desse binômio aqui, ele gera pra gente 5 termos, né? 81x na quarta, mais 108x ao cubo, mais 54x ao quadrado, mais 12x mais 1, ok? O que eu tenho que prestar atenção aqui a princípio? Ó? A gente costuma ordenar os termos do maior expoente até o menor, que seria x elevado a zero, correto? E a gente chama nessa ordem de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, tá? É a posição desse termo no desenvolvimento do binômio. Quando a gente tem um binômio elevado a um expoente par, o número de termos vai sempre ser ímpar, né? Observem que é sempre um elemento, um termo a mais, né? Se a gente tem elevado a 4, vai ser 5, se for elevado a 5, vai ser 6, e assim por diante, tá? Mas quando o número aqui é par, quando o expoente é par, a gente tem 5 termos, então a gente pode ter sempre um termo central, tá? Ou termo médio. Então, quando a gente tem que prestar atenção para esses nomes. Então, esse T3 aqui nesse exemplo é o nosso termo central ou termo médio do desenvolvimento do binômio. A gente pode querer, por exemplo, também saber qual é o termo cujo x está ao cubo, né? Ou qual é o termo de x ao cubo. E aí eu não sei a posição dele, eu só sei que o expoente dele está ao cubo. Outra coisa que a gente pode ler em exercícios é calcule o termo independente. Termo independente vai ser sempre o termo que não multiplica x, certo? É sempre o termo que não tem nenhum vai multiplicar o x elevado a zero, né? Não tem x na multiplicação, tudo bem? Então, prestando atenção nessas observações, a gente vai usar agora a fórmula do termo geral do binômio, que é essa fórmula aqui, tudo bem? Para a aplicação em um exemplo. Então, vamos para o exemplo. Primeiro exemplo, ó, a gente tem o mesmo binômio que a gente desenvolveu, tudo bem? Então, dado 3x mais 1 elevado à quarta, qual é o termo em x ao cubo? Eu quero achar o termo em x ao cubo. Professora, mas você já desenvolveu o binômio, você sabe qual que é o termo em x ao cubo. Mas vamos pensar, por exemplo, que você tem lá um binômio e o expoente é 15 e você quer saber qual que é o quinto termo. Você precisa desenvolver todo o binômio para encontrar o quinto termo? Não, você pode utilizar a fórmula do desenvolvimento, tudo bem? Então é para isso que a gente vai, utilizando um exemplo para fazer comparação, a gente vai aprender a usar essa fórmula, tudo bem? Então vamos lá, eu quero encontrar o termo em x ao cubo, tá? O que é? Vamos lembrar, coloquei a fórmula aqui no cantinho de colinha, ó. Então, o termo na posição P mais 1, certo? Posição P mais 1 é o quê? É uma combinação de n elementos tomados P a P, vezes o termo A elevado a n menos P, vezes o termo B elevado a P, certo? Lembra, A e B são o primeiro e o segundo termo da soma do binômio, N é o expoente, tudo bem? E P vai ser a posição do termo, ok? P mais 1, perdão, é a posição do termo. Então, vamos lá, eu quero o termo que está em x ao cubo. Então, a princípio, eu não sei P, porque eu não sei em qual posição ele está, se ele é o primeiro termo, o segundo, o terceiro ou quarto. Então, eu preciso primeiro encontrar o P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que eu sei na fórmula, certo? Então, o que eu sei a princípio? Eu sei A, B e N. Então, vamos substituir, ó. A gente fica com 4, tomado P a P, né? 4 sobre P, vezes o nosso A é 3x, então fica 3x elevado a n menos P, então 4 menos P, vezes o B, que é 1 elevado a P,
certo? Eu quero achar o termo em x ao cubo, então eu preciso isolar o x aqui. Então, vamos fazer umas continhas, ó. A gente vai mexer só nesse termo aqui que tem x. Então, repete o binomial, vezes, como aqui é um produto, ó, 3 vezes x, né? Lembrando que quando você tem um termo assim, a gente tem um número multiplicando uma variável, e quando um produto está elevado a um expoente, a gente pode entrar com o expoente nos dois termos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 3 elevado a 4 menos p, vezes x elevado a 4 menos p. E esse 1 elevado a p foi para onde, professora? 1 elevado a qualquer coisa não dá 1? Então, a gente não precisa mais nem escrever ele. Então, a gente ficou com essa expressão aqui, ó. Então, o termo em x ao cubo vai ser dado por essa expressão, certo? Mas olha só, o nosso x aqui, ele é x elevado a 4 menos p. Eu quero que seja o x ao cubo. Então, eu quero que o expoente 4 menos p seja 3. Portanto, 4 menos p igual a 3 implica que p, nesse caso, tem que ser igual a 1. Tudo bem? Com p igual a 1, agora eu consigo voltar aqui e substituir o p e calcular o termo em x ao cubo, certo? Então, vamos lá. Ó. A gente tem, no lugar do p agora, a gente coloca 1. Então, vai ficar 4 sobre 1 vezes 3 elevado a 4 menos 1, que é 3 ao cubo, vezes x elevado a 4 menos 1, que é o x ao cubo, certo? O número binomial de n tomado p a p, quando p é 1, dá o próprio n, certo, gente? Então, o binomial de 4, 1 a 1 é 4. 3 ao cubo, 27, vezes x ao cubo. 4 vezes 27, 108x ao cubo. Então, o termo em x ao cubo do desenvolvimento desse binômio é 108x ao cubo. Vamos voltar lá para o nosso exemplo inicial. Olha só, não era exatamente isso, ó, 108x ao cubo. Só que a gente obteve esse valor sem fazer o desenvolvimento do binômio todo, certo? Vamos para mais uma aplicação desse termo geral aí. Usando o mesmo exemplo ainda, né? Com esse número binomial, vamos para o item B. Como que eu calculo o termo médio? Vamos lá, gente. Termo médio. Se eu tenho o expoente igual a 4, quer dizer que eu vou ter 5 termos no desenvolvimento do meu binômio. Como que eu vou saber qual que é o termo do meio, né? Se é 4, 4 dividido por 2, 2, 2 mais 1, 3. Então, o termo médio é o terceiro termo. Portanto, agora eu sei a posição que eu quero chegar, certo? Eu sei que P mais 1 tem que ser igual a 3. Então, bora lá, por exemplo. Ó, se P mais 1 tem que ser igual a 3, porque eu quero achar o terceiro termo, quer dizer que P deve ser igual a 2. E aí eu posso só substituir todas as informações na fórmula do termo geral e calcular o que eu desejo, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou ter uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, vezes A elevado a N menos P, então 3x elevado a 4 menos 2, vezes B, que é 1 elevado a P elevado a 2, certo? 1 quadrado é 1, não preciso calcular, né? Não preciso ficar repetindo ele. Então, a gente fica com 4, 2 a 2, vezes 3x ao quadrado, né? 4 tomados 2 a 2, eu fiz a continha aqui do lado, ó. Vai ser 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial, né? É n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai abrir o 4 fatorial até o 2 e simplifica aqui. Então, a gente fica com 3 vezes 4, 12, e 2 fatorial é 2, 12 sobre 2, 6. Então, 4 elementos tomados 2 a 2 é 6. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado. 6 vezes 9, 54x ao quadrado, certo? Termo médio, terceiro termo. Vamos voltar lá no nosso exemplo inicial. Nosso terceiro termo, 54x ao quadrado. Tranquilo, gente? Super fácil, né? Vou dar um último exemplo, vou trocar o binômio. Ah, prof, você só pegou os binômios fáceis, né? Então, vamos pegar um binômio um pouquinho mais complicado para a gente ver o nosso último exemplo. Então, olha lá.
dado o binômio x mais 1 sobre x elevado a 6, qual é o termo independente? Gente, o termo independente é o termo cujo x está elevado a zero, certo? É o último termo lá, em que não vai aparecer o x, porque x elevado a zero é 1, tudo bem? Então, para eu achar o termo independente, eu não sei que posição que ele é, certo? Eu não sei em que posição que ele está. Porque quando eu desenvolvo um binômio, ele não necessariamente está escrito na ordem, ele pode estar lá no meio, né? Então não adianta eu dizer que o P é o sétimo termo. Não, né? Que o P mais 1 é o sétimo termo. Eu não posso fazer isso. Então eu preciso fazer o seguinte: eu quero achar o termo independente, então eu vou fazer igual eu fiz lá no item A. Eu vou desenvolver o meu binômio com as informações que eu tenho sem saber a posição. Então, ó, substitui lá. Lembrando, a fórmula está aqui no cantinho. Binomial de n elementos tomados P a P, vezes A elevado a n menos P, vezes B elevado a P, certo? Então, olha lá, n elementos tomados P a P, a gente tem nesse caso 6 elementos tomados P a P, certo? Vezes o A, nosso A é x. Então, x elevado a n menos P vai ficar 6 menos P, e o nosso B é 1 mais x, é 1 sobre x. Então, vai ficar vezes 1 sobre x elevado a P. A gente precisa isolar o x. Poxa, professora, mas fração, né? A galera que tem medo de fração agora tem um arrepiozinho na espinha. Gente, mas é muito tranquilo, tá? O que a gente pode fazer primeiro? Ó, se eu tenho uma fração elevada a um expoente p, esse expoente ele pode entrar nos dois termos da fração. Então, a gente fica com, né? Por enquanto, repete o resto e vamos mexer só nessa expressão. 1 elevado a p, 1 elevado a qualquer coisa é 1, certo? E aí, x elevado a p, beleza? Usamos propriedade de potência. Agora, a gente vai multiplicar esses dois termos aqui, ó. X elevado a 6 menos p vezes 1 é x elevado a 6 menos p. E aqui eu tenho um 1 aqui embaixo, certo? 1 vezes x sobre x elevado a p, x elevado a p. E continua repetindo aqui. Gente, você tem uma divisão de potências de mesma base. Nesse caso aqui, a base é x. Nesse caso, a gente faz o seguinte, a gente repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, vamos lá. Nossa base é x. Subtraindo os expoentes, vai ficar 6 menos P. Então, fica 6 menos 2P. Beleza? E aí, a gente tem agora o x isolado. E eu quero achar de novo, ó, vamos lá. A gente quer calcular o termo independente, ou seja, eu quero achar o termo cujo x está elevado a zero. Então, eu preciso que esse cara aqui seja x elevado a zero. Então, eu preciso que esse expoente seja zero. Se 6 menos 2p tem que dar zero, 2p é igual a 6, portanto, p deve ser 3. E aí eu faço igual eu fiz no item A, volto nessa equação aqui e substituo p por 3. Então, a gente vai ter um binomial de 6 sobre 3 vezes x elevado a zero, né? Porque se p é igual a 3, 6 vezes 2 vezes 3, 6 menos 6, 6 menos 2 vezes 3, 6 menos 6, 0, ok? Então, aqui, x elevado a zero é 1, a gente só precisa calcular essa combinação aqui, né? Esse número binomial. Então, são 6 fatorial, certo? Sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial, que é 3 fatorial também. A gente abre o fatorial de 6 até 3, cancela e fica 6 vezes 5 vezes 4, 30 vezes 4, 120, e 3 fatorial é 6, certo? 120 dividido por 6 dá 20, ok? Quer dizer que o termo independente do desenvolvimento desse binômio é 20, aquele númerozinho lá que vai ficar por último quando você ordenar, e é o termo que não tem nenhum x multiplicando, é 20, sem desenvolver todo esse binômio aqui. E esse ia dar trabalho, hein, gente? Ia ter que trabalhar com muita propriedade de fração, certo? Galera, a aula de hoje é essa, tá? Eu vou indicar exercícios para vocês a princípio. Espero que vocês tenham gostado. Estou com saudade de vocês. Se comuniquem comigo, venham tirar dúvidas, sugestões, reclamações, mandar beijo, dizer que está com saudade da professora. Dá um joinha, se inscreve no canal, certo, galera? E
Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem saudáveis e fiquem em casa, ok? Até mais.